Jesus, para responder uma pessoa, ele diz: olha, não vim para condenar, mas para salvar, para que as pessoas tenham vida e tenham vida plena. Só a própria palavra de Deus nos fala justamente deste caminho de salvação. Mas é inegável que nós podemos nos condenar, que podemos ir ao inferno. Mas como isso acontece? Vamos falar um pouquinho sobre isso na leitura de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria estar com vocês. Meu nome é Padre Isaac. Estamos fazendo esse itinerário com a Palavra de Deus. Se você está chegando, se inscreva, participe justamente do nosso canal, aqui da comunidade. Tem tantas outras oportunidades também para você crescer. Olha aí, dá uma olhadinha também. Temos a Palavra do mês, todas as vezes aí deixada pelos nossos fundadores para você poder se aprofundar. É uma riqueza e você não pode também perder essa oportunidade. Bom, quero falar com vocês na palavra que está em Mateus, no capítulo 18, do versículo 21 ao 35. E diz assim: naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicado: dai-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, lhe suplicava: dai-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes e procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a dívida. É assim que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, a cada um que não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que interessante. Nós estamos aqui diante de um fato que a pessoa vai se condenando. Ela se condena por quê? Porque ela não faz aos outros aquilo que foi feito por ela. E agora nós temos uma coisa muito complicada, porque vocês sabem, isso é uma parábola, mas ela representa a relação do Pai, de Deus Pai, conosco. Nós temos uma dívida impagável com Deus. Você não, por qualquer sacrifício que você fizer, qualquer coisa, tudo que você fizer na sua vida, nunca vai pagar o que você fez e ofendeu a Deus, nunca. Por quê? Porque qualquer coisa que nós fazemos a Deus, contra Ele, nós ferimos alguém que é perfeito, que não é injusto, que não é uma pessoa de ódio. Pelo contrário, o amor perfeito. Ferir aquilo que é perfeito, só uma obra de perfeição pode como que apagar algo contra alguém que tem tamanha graça como Deus. Por isso que não é à toa que quem vem nos trazer a salvação é o Cristo. Ele, Cordeiro, aquele que é sem mancha, sem pecado. Ele sim é o único capaz de abrir o selo. Por isso nós só podemos encontrar salvação nele, em Jesus. Porém aqui tem uma coisa importante. Que quando nós vamos fazendo este caminho, nós precisamos aderir a Cristo. Precisamos nos encontrar nele para justamente encontrar este caminho de salvação.
Só que Ele nos dá chaves. E aqui está uma delas. Você deve fazer a medida de amor com a qual você foi agraciado por Deus. Como Deus te ama, você deve amar os outros. Jesus, ainda no seu último ato, deixa isso bem claro. Olha, fazei isso, fazer isso que eu estou fazendo, primeiro lá na Santa Ceia, em memória de mim, mas depois ele fazer isso, porque se você fizer isso que eu, que sou mestre, que sou o Senhor, estou fazendo, fazei você aos outros, lava os pés, perdoa. Ele deixa essa direção para que a gente possa também ir. Porém, o que acontece? À medida que nós vamos fazendo bem aos outros, a tendência é que este bem propague. Também, à medida que nós vamos fazendo mal, este mal ele vai repercutindo, vai realmente se espalhando. Porque quem recebe uma agressão tende a sentir esta agressão e também a agredir. Quando eu percebo que aquela pessoa não é de confiança, logo aquilo vai repercutindo na minha vida e eu crio um afastamento em relação àquela pessoa. Vou dar um exemplo. Se eu me aproximo de alguém e começo a comentar fatos da vida de outras pessoas para uma pessoa que eu estou conversando, aquela pessoa com a qual eu estou conversando e comentando fatos da vida de outras pessoas, ela pode alimentar essa fofoca, ou se ela é uma pessoa íntegra, ela vai pensar assim, olha, que coisa, o Padre Isaac me falando esse monte de coisa sobre outra pessoa, fofocando. Eu não vou falar com o Padre Isaac não. Imagina se eu falo a minha vida para o Padre Isaac, ele vai falar para outros. Por quê? Porque aquela pessoa que tem um pouco mais de integridade, ela consegue ler as suas atitudes. E aí, aquela medida que você fica fazendo dos outros, você começa a ser medido. E aí, aquela coisa que você propaga, começa a ser a coisa que vai te condenar. Porque se você agride, a tendência é que essa agressão chegue aos ouvidos de Deus. E aí, aquele que foi agredido te denuncia diante de Deus. Consequentemente, seremos medidos conforme a medida que nós fazemos. Se você é uma pessoa que, quando as pessoas falam com você, você acolhe, separa aquilo que pode ser malefício, fofoca, ajuda a pessoa a crescer, irmão. Talvez isso aí você não precisa comentar comigo, pode você comentar direto com a pessoa. Olha, isso daí não cabe aqui. Quer dizer, você está ajudando aquela pessoa a crescer. A consequência é que aquela pessoa ela sabe para onde você vai levar ela. Ela vai aproximar para você, sabendo, olha, eu vim te procurar porque eu sei que você vai me ajudar a corrigir as coisas dentro de mim. Eu vim te procurar porque eu sei que eu posso confiar. E aí, esse testemunho chega lá. Essa medida que você vai fazendo nas suas relações, à medida com que você vai pensando as coisas, vai chegando lá. No fim, o Senhor está sempre assim, pronto para te abraçar. Mas você vai ser surpreendido de forma boa ou negativa, pela medida que você foi fazendo das coisas ao longo do tempo. E o testemunho que chega ao Senhor das coisas que você fez. Entende? O testemunho deste homem do Evangelho de hoje chegou ao Senhor. E o testemunho foi mau, porque ele recebeu muita coisa e acabou não dando aos outros aquilo que ele também recebeu. Imagine nós que estamos escutando a palavra todos os dias, imagine nós que podemos mergulhar na palavra de Deus, quanto nós recebemos, por isso nós temos que ser pessoas melhores. Não é uma obrigação servil que eu estou dizendo aqui, não é isso. Nós temos uma obrigação de amor, porque nós fomos muito agraciados. Temos uma obrigação de amor, uma obrigação de amor não é um peso. É, na verdade, um gesto de gratidão, porque muito foi dado e eu não posso mais conter isso dentro de mim. Eu quero passar aos outros, eu quero
fazer esta mesma medida, e o outro vem com aqueles atos ruins de agressividade, de dificuldade, de murmuração, e eu transformo isso, porque eu recebi não simplesmente por meio de pessoas, lógico, por canais humanos, mas eu recebi do próprio Deus essas graças. Então vamos pensar um pouquinho sobre isso e vai fazendo o caminho da salvação na sua vida e na vida das pessoas que estão à sua volta. Nenhum santo chega no céu sozinho. Como ninguém, meu caro, ninguém vai para o inferno sozinho. Provavelmente, se você fizer o caminho infernal, levará outros que partilharão com você o inferno na vida deles. Mas, se nós formos espertos, como bons filhos da luz, nós vamos levar para o céu outras pessoas e nós vamos partilhar com eles da felicidade eterna. Deus vos abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.